O CQ1 Innovation Lab surgiu para nos conectar em encontros 100% digitais, onde discutimos e debatemos assuntos sobre tecnologia, inovação e atualidades. O tema de hoje é computação quântica e suas contribuições para a inteligência artificial. Hoje eu vou falar um pouquinho, de como foi o desenvolvimento, da computação, que hoje é a ferramenta aí que a gente utiliza em larga escala, para nossos trabalhos. Bom, inovação, a gente lida com isso todos os dias, principalmente quando a gente fala de ferramentas e hardwares, ligados ao que a gente faz no cotidiano. Então, especificamente, o que a gente vai ligar ao nosso tema é no que a computação quântica vem contribuir para a área de inteligência artificial. No finalzinho, a gente faz um fechamento falando sobre o que ela, enfim, vai trazer para nós, como principalmente inovação. Bom, a gente pode falar aí dentro da computação quântica que ela é um resultado, como vocês estão vendo aí, depois eu vou voltar no final a essa transparência para a gente fechar, a tentativas de tornar algo que hoje, digamos, está se tornando algo mais comercialmente viável. Por quê? Porque como lá no início, no início do que a gente conhece como computação, a gente tinha lá principalmente os grandes computadores. Eu tive a experiência de ter em mãos, como vocês estão vendo aí, o nosso companheiro com um disco rígido em suas mãos. A gente fez uma feira em uma das universidades que eu dei aula, onde a gente levou um museu da computação até a universidade. E aí eu tive condições de pegar em mãos um disco rígido desses. Para vocês terem ideia, esses primeiros computadores que surgiram lá no início do século chegavam a pesar 1 tonelada. E aí a gente fala, nossa, e qual o poderio de um disco rígido desse da época? Um disco rígido desse, ele armazenava apenas 25K. Então, veja que a quantidade de discos que seriam necessários para manipular a informação nessa época. Imagina hoje. E aí a gente tem uma visão do MANIAC, um computador utilizado no projeto Manhattan. Esse projeto foi o projeto da bomba atômica americana, onde foi envolvido assim dezenas de milhares de cientistas, desde físicos, químicos, engenheiros, e principalmente assim, qual era o objetivo deles? Conseguir criar a primeira bomba atômica antes, principalmente, do que os nazistas e os russos. E nessa época, então, os computadores eram gigantescos e uma curiosidade bacana, eles preferiram nessa época para imputar os dados nesses computadores, para usar os rolos de fita, os cartões perfurados, que eram utilizados como input, de dados dentro desses computadores, eles preferiam as mulheres. Então vocês vão ver, quem tiver curiosidade depois de dar uma pesquisada sobre o projeto Manhattan, vão ver que existiam prédios gigantescos onde as principais, digamos assim, pessoas que inseriam esses dados para os cálculos do projeto eram as mulheres. E aí a gente vê que, com o advento da bomba atômica, a gente vê que a guerra acaba trazendo também não só coisas tristes, mas também sempre traz um avanço na tecnologia. Os computadores começaram a ser estudados. Existe hoje a gente já sabe que envolto dentro
de toda a teoria, né, que a gente pode dizer assim, envolvida para diminuir o tamanho desses computadores, né? Existem leis físicas, né, que foram de extrema importância, né, para contribuir para que a gente tenha aí um computador, né, comercialmente, né, mais viável, né? Então, a gente tem aí o antigo desktop, né, que a gente pode dizer que utilizou por muito tempo, né, e os seus micro, né, controladores, né? O porquê que a gente tem, né, o microcomputador? Porque todas as estruturas que foram utilizadas aí para desenvolver esse hardware são estruturas, como vocês estão vendo aí, dentro da faixa do micro, né? 10 elevada a menos 6 do metro. Então, eu coloquei aí esse, esse diagrama, né, onde a gente vê as faixas, né, da escala do MEC, e a gente chama isso aí de espectro eletromagnético, que seria os diversos comprimentos de onda e os tamanhos, né, que a gente usualmente tem aí para construção e desenvolvimento de nossas aplicações, né? No caso aí, computadores. Então a gente saiu aí de uma escala macro de computadores que ocupavam andares, prédios, né, para serem manipulados, para uma escala onde a gente tem isso portátil praticamente, né? Para vocês terem ideia, nesse museu que a gente apresentou, né, nesse museu da computação que a gente apresentou na faculdade, o cara, o dono desse museu, ele é de Itapecerica da Serra e ele tem um acervo muito grande. Ele está procurando, inclusive, né, financiamento para colocar esse museu, né, disponível para todo mundo. E ele tem, por exemplo, primeiro Apple, ele tem várias máquinas que deixam a gente até mesmo abismado de ver como era antes e como se tornou hoje. Então a gente saiu de uma escala gigantesca para uma escala micro, né, onde os componentes eletrônicos desses computadores, né, vieram para uma escala de 10 a menos 6 do metro, né, e agora a gente baixou mais ainda o tamanho desses componentes eletrônicos. A gente estava em micro, agora a gente foi para o nano, né, a nanotecnologia que todo mundo ouve falar muito aí. E quando acontece isso, pessoal, né, quando a gente sai de uma escala, digamos, macrocósmica, né, de objetos grandes, e vem caminhando dentro desse espectro eletromagnético aí para o que eu chamo do mundo pequenininho, né, das partículas, das subpartículas atômicas, a, a mecânica do sistema é diferente, né? Tem muita gente que fala, Newton estava errado, Einstein estava errado, não sei o quê. É que cada um construiu uma teoria que funciona em uma determinada escala, né, de tamanho. Então, Newton construiu uma teoria que funciona para os objetos grandes, para o macrocosmos, né? Depois veio Einstein, começou a diminuir os objetos, né, e aumentar as velocidades. E aí, né, os cientistas descobriram que quando a gente diminui muito o tamanho, o comportamento da matéria é bem diferente do que a gente tem, que é o que a gente chama hoje de mecânica quântica, né? Esse cara que eu coloquei aí, né, esse tem o dizer do lado, é o Richard Feynman, né? Ele foi o chefe do projeto Manhattan na área de computação, né? Então, desde do início do projeto, ele já é bem ambientalizado com a parte de manipulação de dados e processamento de dados, né? Ele foi um físico, né, de extrema contribuição, né, para a ciência e principalmente para a tecnologia mundial, né? E partiu dele, né, os principais artigos referentes então à computação quântica. Isso na década de 60 ele já mencionava, né, que os nossos hardware iriam diminuir de tamanho de tal forma que, né, para ele já era de bom tamanho devido ao que ele teve contato na época, né? Ele foi um cara também que
que fundou o Caltech, né, uma escola de tecnologia, né, e ensino muito famosa dos Estados Unidos, de onde assim surgem diversas pesquisas, principalmente dentro da área de computação. Eu coloquei aí do lado dele, né, uma antiga estação Sun, que foi uma das que eu trabalhei, né, no meu projeto de doutorado, né. Não é a que eu trabalhei, mas é uma estação típica da época em que eu trabalhava com os meus algoritmos para o cálculo que eu tive que fazer dentro da área de computação quântica. Bom, em seguida, né, rapidamente, vou dar uma acelerada, a gente vê que, mais uma vez, a física contribuindo aí dentro da área de computação, a gente tem que a primeira rede de computadores, né, a primeira rede de internet foi implementada dentro do CERN, né, que é um acelerador de partículas, do qual eu acabei estudando dados provenientes dele. Eu não tive a oportunidade de trabalhar lá dentro dele, mas trabalhei com dados que vinham de lá. Né? Nessa época foi instituído, né, o World Wide Web, né, o nosso www, e aí um dos primeiros navegadores que a gente, né, acabou utilizando é o antigo Netscape. Isso é algo meio saudosista, né, que eu sempre trago, né, mas é só a título, né, de conhecimento para vocês verem assim o quanto, né, a gente tem de contribuição dentro do mundo, né, científico para a área de computação. E aí vocês têm uma visão, né, do CERN, ele como foi lá que também surgiram as principais pesquisas, né? Porque todo mundo pensa assim, por que serve um acelerador de partículas? Né? Para que se gasta tanto dinheiro com isso? Né? Uma das principais fontes de estudos, né, que surgiram dentro desse acelerador do CERN foi lá que a gente encontrou uma lei da física que realmente ajuda hoje a gente a diminuir cada vez mais os nossos componentes eletrônicos, falando em hardware, né, que é uma lei chamada magnetorresistência gigante. Isso já é um primórdio da utilização da física dentro da computação, principalmente nos dispositivos que são usados em computação. Aí ao lado vocês têm uma colisão de partículas, né, que isso para mim já foi de início, né, o primeiro Big Data, né, que a gente tem noção dentro da estrutura, né, quando a gente fala em trabalhar com dados, né, porque cada pontinho que vocês estão vendo ali nessa colisão é uma partícula e cada partícula tem várias propriedades. Essas propriedades a gente acabava estudando, né, em modelos, né. Só a título de curiosidade, né, esse túnel que vocês estão vendo aí, ele fica 200 metros abaixo do subsolo, né, e daí surgem muitas tecnologias novas, né, que ajudaram a implementar aí, né, os dispositivos que a gente tem hoje. Bem, descendo então dentro desse mundo, né, da computação quântica, a gente não pode deixar de falar, né, do como surgiu essa ideia. Né? O pessoal já da física já sabia que o mundo, né, quando você diminuía, né, a visão, quando você analisava as partículas subatômicas, já eram diferentes. Né? Então, alguns caras, né, que estão aí presentes, né, Heisenberg, Schrödinger, que todo mundo já ouviu, acho, dizer sobre o gato de Schrödinger, né, postularam, então, todos os postularam a ideia básica que existe dentro da mecânica quântica. Né? E para isso, né, essa fenda dupla que vocês têm aí foi de extrema utilidade para mostrar que o comportamento da matéria a nível muito pequenininho, vamos dizer, abaixo dos 10 a menos 9 do metro, era diferente. Né? Por exemplo, a gente costuma, né, falar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Isso em física clássica, newtoniana. Na mecânica quântica, dois corpos já podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso aí é provado principalmente lá dentro do CERN, nos aceleradores de partículas. Tá? E a gente tem, não era para ir ainda, a gente tem aí ao lado uma visão de como é um átomo de hidrogênio, né, a nível quântico e seus estados, né, excitados. Por que eu coloquei isso? A título de ilustração, por quê? Porque agora a gente vai definir o que seria
qual a diferença de um bit, né, tradicional que a gente usa hoje para um bit quântico, né? E a gente sempre estuda os elementos mais simples que possam contribuir para armazenamento de informação. E surgiu daí, do átomo de hidrogênio, tanto para várias outras tecnologias, quanto para a computação quântica, é um dos principais que atuam aí a nível quântico. A gente tem aí embaixo, né, o nosso querido Albert Einstein e o Oppenheimer, que era o chefão praticamente do projeto Manhattan, né, de onde surgiu toda essa nossa tecnologia. E aí eu apresento para vocês o famoso bit ou qubit, né, que hoje é o, digamos assim, o forte candidato, né, já existem aí então já alguns computadores que são ditos quânticos, né, e a gente vai ver aí no decorrer da apresentação, né. Esse aí inclusive foi um tipo de qubit que eu estudei no meu doutorado, né. Esse é o qubit formado por uma junção de Josephson, que são materiais supercondutores, né, que é essa foto de um microscópio eletrônico, né, que vocês estão vendo, né? E o que acontece? Qual a diferença de um qubit para um bit normal? Né? No bit normal, vocês têm aí, né, vocês estão vendo no centro da apresentação, vocês têm dois estados possíveis, né? O 0 ou 1, né, que a gente está ilustrando aí pelo que a gente chama de spins, né? O spin do elétron, né, que é conforme se ele está para cima ou para baixo, resumidamente. Só que a gente não tem um estado intermediário, né? Vocês estão vendo ali com um ponto de interrogação. No bit quântico, a gente tem, além desse estado 0 ou 1, né, a gente tem o que a gente chama a combinação desses dois estados, que seria o estado intermediário, também conhecido como estado emaranhado, né? O que acontece? A gente deixa de ter somente dois estados possíveis para armazenar informação, né? E aí vocês têm um quadro, né, ao lado da comparação, né, em valores quânticos para o bit, né, para o qubit. Então, se a gente tem um qubit, a gente tem 2 bits, né, 0 e 1 no mínimo. Se a gente tem 2 qubits, a gente tem 4 bits. E aí vocês vejam aí a progressão como vai, né, que acaba sendo de uma forma exponencial, né, porém a gente pode até verificar que isso aí pode agregar até muito mais do que a forma exponencial. Né, os estados de sobreposição, vocês estão vendo aí, né, nesse gráfico, onde eu mostro, né, os estados sobrepostos, né, e ao lado é a estrutura de como funciona isso a nível subatômico de um qubit, né? Isso aí foi publicado na Nature, né, que é uma revista científica de grande valor. Quem consegue publicar lá realmente, né, é algo de grande impacto dentro da comunidade científica e também tecnológica, né? E aí surgiu, do entendimento do qubit que ele tem chamados superpoderes. É só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse carinha aí. Então, quais são os principais superpoderes do qubit? Vejam aí, então. O computador quântico, né, principalmente esse que eu já peguei como enfoque da Google, né, hoje a gente tem aí os principais players, né, as principais clouds, né, Google, Azure da Microsoft, AWS, todos estão correndo atrás, então, né, IBM, que também, né, foi uma das, né, lá no início, aqueles computadores, né, do projeto Manhattan já eram, né, de cunho e fabricação da IBM, né? A IBM tem uma longa história aí dentro né, do armazenamento e processamento de dados, né? Então a gente vê que o computador quântico, por exemplo, da Google, é uma máquina que usa qubits, né, o bit quântico, no lugar do bit normal. O bit é a menor quantidade de informação enviada por um computador e pode ser 0 ou 1. Né? Um texto, por exemplo, aparece na sua tela, né, por conta de uma sequência de zeros ou uns.
É assim que a informação é codificada e circula pelos meios eletrônicos, né? O que os cientistas perceberam é que, para agilizar a transmissão de informação, era melhor trocar a física clássica, né, o bit clássico, podemos dizer assim, pelas partículas quânticas, né, subatômicas, porque elas tinham esses superpoderes. Qual o superpoder mais relevante que a gente pode ter? Em primeiro lugar, o primeiro superpoder é que um bit quântico pode ser 0 ou E1 ao mesmo tempo, né? Enquanto 2 bits avaliam uma combinação de cada vez, 0, 0, 0 e 0, por exemplo, uma dupla de qubits analisa 4 pares, né, de informações simultaneamente, que vocês estão vendo aí, 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Né? Assim, a gente pode chegar então a um resultado muito mais rápido. Né? O outro poder é o poder de emaranhamento. Né? O segundo poder é a capacidade de que as partículas se entrelaçarem de maneira que uma passa a responder às mudanças da outra. Então, uma interfere na outra. Né? Dá até para saber as características de uma partícula pela observação das outras, né, as quais está entrelaçada, mesmo que estejam separadas por enormes distâncias. Né? Outro caso que a gente, com isso, pode chegar seria, então, a transmissão de informação, ou o chamado teletransporte. Tá? Então, vamos aí para... Eu deixei como exemplo, né, que a gente tocou bastante aí, já no computador da Google, né, que vejam, né, pela ilustração, isso aí seria impossível de se tornar comercialmente, né, de se ter em casa um aparato desse tamanho, até porque essas junções, né, as junções de Josephson, são materiais supercondutores e elas necessitam de temperaturas muito abaixo, né, do zero para se permanecerem supercondutores. O material supercondutor é aquele que não oferece resistência nenhuma à passagem dos elétrons, né? E aí a gente consegue manipular de fato eles e conseguir armazenar informação. Né? Vejam aí que a tarefa que o computador da Google resolveu, né, fazendo uma competição aí com o computador clássico, né, consistia em adivinhar um mecanismo por trás de um gerador de números aleatórios. A máquina quântica levou 200 segundos, né, ou 3,3 minutos para resolver o problema. Algo que um computador normal, né, levaria aí, esse computador da IBM, né, mesmo sendo um supercomputador também, levaria 10 mil anos, né, para conseguir resolver esse cálculo. Tá? Então, depois vocês têm algumas características, né, desse computador quântico da Google. Né? Depois, quem tiver curiosidade, a gente pode até falar mais sobre ele. Tá? E aí os sérios candidatos a serem os processadores quânticos. Né? Existem várias linhas de pesquisas, né? Uma usando materiais supercondutores, né? Que é o caso aí do primeiro, né? Então, computadores quânticos baseados em supercondutores, incluindo computadores quânticos baseados em squids, que são as junções de Josephson que eu estudei. Né? Computadores quânticos baseados em armadilha de íons, né? Ressonância magnética nuclear em moléculas em solução, então aí já vai mais para o lado da química. Né? Ponto quântico na superfície, também já bem ligado aí à manipulação de gás. Laser, aí já partimos para a luz, né? Laser agindo em íons flutuantes no vácuo, né? Baseado em captura de íons. Eletrodinâmica quântica de cavidades. Esse seria outro ponto em que o nosso grande Richard Feynman contribuiu. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros, e assim, quase que únicos a conseguir unificar teorias. Por exemplo, ele ganhou o prêmio Nobel, né, em virtude dele ter conseguido unir a eletrodinâmica, né, o eletromagnetismo, à mecânica quântica. Por isso que surgiu, então, essa chamada eletrodinâmica
quântica, né, de cavidades. Então, foi mais uma contribuição em busca, né, de realmente construir um processador, né, diferente do que a gente tinha, né, e teve aí essa grande contribuição dele também. Temos aí também um processador que pode ser candidato a um computador quântico baseado em um ímã molecular, computadores quânticos ESR baseado em fluoreno, também materiais, né, da tabela periódica, e um computador quântico, né, de Kane, NMR, né, de estado sólido, né. O que a gente usa hoje, né, os processadores normais aí da Intel, da AMD, são processadores, né, do estado sólido, né? Existe toda, né, uma mecânica por trás, então, aí do silício, que é basicamente o que a gente utiliza hoje, né? E isso chegou, praticamente todo mundo sabe, né, que chegou ao fim, né? A gente explorou o máximo o silício. Por isso, né, a gente tem aí, né, a procura de um novo candidato a processador, né, que acabou sendo aí o nosso, né, computador quântico. Aqui a gente tem mais uma empresa que conseguiu, né, prototipar, né, um computador quântico que ela se chama The Wave, porém, pelo que eu vi, ela foi comprada por uma empresa, né, alemã, né, a Zurich Instruments, e essa empresa já tem algo que se assemelha a mais, né, comercial, a algo que a gente possa colocar as mãos mais rapidamente, né? Esse, inclusive, que vocês estão vendo aí, já é algo mais portátil, algo que a gente já consegue transportar. Essa empresa foi uma das primeiras, né, a se aventurar aí, a encontrar um processador quântico, né? Durante o tempo de doutorado, eu tinha contato, inclusive, até com algumas pessoas que eram pesquisadores lá, e eu não achava que isso iria se concretizar tão rápido. Porém, a gente já tinha ideias que, em torno né, dessa década, né, e desse ano, em torno de 2020, a gente já teria algo um pouco mais comercial. E em seguida, né, a gente pode se perguntar, até o nosso amigo Andrei, né, na palestra que ele citou, que ele fez, e uma palestra muito bacana também, sobre o que é praticamente o nosso usual do dia a dia, né, que é a linguagem de programação utilizada na computação quântica, né? Aí eu coloquei alguns exemplos. A linguagem de computação quântica a gente pode abreviar aí por QCL, né? E ela utiliza muito, como tudo que surgiu, o estilo, né, da linguagem de programação em C, né? Como a gente conhece muito a linguagem de programação C, praticamente todos os cientistas, todos os programadores que estão preocupados em como vai ser as aplicações dentro da computação, acabaram então desenvolvendo aí, né, tanto a sintaxe, né, e os programas, os algoritmos dentro da computação quântica, parecidos com a linguagem C, né? A gente vê isso, né, bem no nosso cotidiano, porque mesmo as bibliotecas que a gente usa em Python e algumas outras formas de linguagens computacionais, né, são desenvolvidas com a ideia também da linguagem de programação em C. Tá? A gente não tem como, né, fugir disso, porque é aí que a gente vai construir as aplicações, né? Bem, uma outra empresa também que está bem adiantada aí, principalmente na parte de programação, né, seria então a nossa querida Microsoft, né, que já possui até algumas aplicações aí dentro do Azure, né? Ele chamou de Azure Quantum. Eu não explorei muito ainda essa aplicação da Microsoft, né? Eu até encontrei isso a título de trazer algo bem atual e que eu acho que vai estar, perdão,
vai estar aí para a gente utilizar, né, mais rapidamente, tá? E é isso. A gente, como eu disse, a gente não esperava aqui tornar ninguém expert em computação quântica. Como eu disse para vocês, são muitos temas dentro de uma de uma ideia só, né, de algo bem que ainda está chegando ainda ao consumo, principalmente das grandes empresas, né? E assim, o que isso vai vir a contribuir dentro da inteligência artificial? Bem, dentro das bibliotecas, principalmente em Python, né, existe um algoritmo já que é considerado um algoritmo quântico, que é o algoritmo de Shor, né? Esse algoritmo já utiliza algumas coisas que hoje a gente tem embutido dentro das bibliotecas em Python, né, que são os tensores. Então, quando um cientista de dados está utilizando lá, por exemplo, o TensorFlow, que é uma biblioteca, né, em Python, e eu utilizei muito ela, principalmente para modelagem, né, de modelos que envolvem imagens, né? Então, esse tipo de modelo dentro da biblioteca do TensorFlow é algo que também foi implementado graças a esse algoritmo, né, o algoritmo de Shor. Tá? E isso aí, né, eu utilizei bastante na área de reconhecimento facial dentro de um dos lugares que eu trabalhei. Tá? Então, seria isso. Outra contribuição, que isso aí vai ser Eu vou algo... te interromper só um minutinho, tá, Marcelo? Tá O bom, pessoal tá bom. vai começar a liberar as câmeras e o áudio de todo mundo, tá? Então já preparem as perguntinhas de vocês, o Marcelo vai respondendo, tá? Pode continuar, Marcelo. Tá bom, já está terminando, como eu disse para você, eu falo demais e o tema, né, se a gente quisesse e pudesse falar, daria para falar aqui a noite toda, né, e até por dias, né? Então, outra coisa que, assim, isso é o impacto direto dentro da inteligência artificial, né? Que hoje a gente ainda é muito barrado, né, no processamento a quantidade de dados que a gente consegue manipular, né? Por isso, então, surgiu aí, né, que também não foi do nada, foi algo em que dentro, por exemplo, eu puxo muito sempre a sardinha, desculpa aí, né, para os aceleradores de partículas. Por quê? Porque para se estudar a quantidade de partículas produzidas, né, numa colisão, por exemplo, né, de prótons e antiprótons, né, por exemplo, é algo assim, é um big data gigantesco. Né? Hoje o CERN, para vocês terem ideia, utiliza a rede, né, a cloud da Cloudera, onde eu conheço até um dos técnicos que foi responsável pela implantação, né, do Cloudera dentro do CERN. E, assim, é incrivelmente gigantesca a quantidade, né, de informação que é produzido em uma colisão desse tipo. Né? E o que acontece? Né? Com o advento, com realmente se tornando concretizado um processador, vamos dizer, né? Quando a gente fala computação quântica é uma coisa muito ampla, né? Isso que a gente está tentando entender realmente é o core do processamento de dados, que é o processador. Né? Hoje a gente lida aí com um processador feito em silício, que já está aí, por isso que a gente viu, né? A gente tem aí um Core i7, um Core i5, um Core i6. Isso aí foi formas com que o pessoal, né, que estudou os processadores feitos com base em silício, semicondutores, tiveram que ir explorando até que esse processador chegasse ao seu limite. Né? Aconteceu que chegou nesse limite. Então, hoje, é meio que impossível a gente manipular informação com eles, né? Sem a gente não pensar em uma outra forma de manipular essas informações. E aí, né, a gente foi descendo mais dentro daquele espectro eletromagnético que eu mostrei para vocês no início. A gente foi diminuindo mais ainda onde a gente vai colocar essa informação até chegar a nível quântico, né? Ou seja,
dentro de uma pequena partícula subatômica, né? Ela possui lá um ente chamado spin, que é com ele que a gente faz as manipulações e armazena a informação. Só para finalizar, o meu trabalho de doutorado, né, usando uma cadeia de junções de Josephson, eu sou físico teórico, né, então com base no experimento, eu regredi e construí a teoria. O meu cálculo era um cálculo de tempo de decaimento da informação dentro de um processador utilizando junções de Josephson, né, que é esse, né, com que a Google trabalha. Eu tive que fazer esse cálculo na época utilizando o Parque Tecnológico do CPQD da Unicamp, né, e as máquinas ficaram rodando para conseguir calcular esse tempo de decaimento aproximadamente 6 dias. Né? Então, conforme a necessidade que a gente tem, né, de manipulação de dados, né, a estrutura computacional que a gente necessita é muito grande. Né? Outra coisa que eu passei rapidamente aí dentro das transparências é que dentro dos pesquisadores, que são aproximadamente 76 pesquisadores que estão atrás de tornar o computador quântico da Google eficaz e comercial, tem um brasileiro de BH, né, está aí na transparência, depois vocês podem olhar, eu não sou muito bom de nomes, né, mas esse brasileiro de BH está lá e é um dos líderes dentro, né, dessa pesquisa da Google. Né? Então, eu creio que tem muito tema ainda a ser explorado, né? E, como eu disse, cada tópico que a gente citou aí faz parte até mesmo de um curso, né? E a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Outra coisa, então, só para finalizar, é que com o advento de um processamento melhor, né, de mais rapidez de processamento, a gente vai ter aí a inteligência artificial tendo um boom, né, e quem sabe chegando aí a coisas, né, que a gente vê nos filmes, né, a gente vê todos citarem aí computação quântica, né, terabyte, teraflop, não sei o que, né, e às vezes a gente fica pensando que isso aí é só ficção científica. E muitas das coisas que são faladas em filmes, né, o roteiro dos filmes possuem toda uma equipe, né, desde cientistas da computação, né, e físicos, químicos, né. Eu gosto muito do The Big Bang Theory, né, e a gente sabe que até mesmo o script da série passa pelo crivo, né, de cientistas, né, de físicos. Um deles é físico, né, para ver se eles estão falando algo que realmente é possível, algo que não está fora aí, né, do conhecimento humano. Tá? Espero que tenham gostado. Estava meio enferrujado, né? Apesar de 18 anos, né, que eu fui professor, depois eu fiquei somente aí com a manipulação de dados e engenharia de dados e ciência de dados. Então a gente já fica um pouco meio tímido ainda, mas depois a gente perde a vergonha, né? E a gente segue aí. Né? Quem quiser depois pode entrar em contato, a gente pode falar mais sobre isso. Estou aberto aí para o futuro para a gente conversar mais sobre o tema. Tá bom? Agradeço a todo mundo. Olha, Marcelo, se enferrujado assim, olha. Eu considero. Pode falar. Marcelo, eu tenho uma pergunta. Bom, sou o Luiz Honorato, eu trabalho com programação de Big Data, né? Trabalho numa multinacional como Quest One. Eu tenho algumas dúvidas aí, né? Você falou do Big Bang Theory, tem uma outra série muito boa, se você não assistiu, vale assistir, chamada Fringe. É espetacular. Mas, enfim, não era isso que eu queria dizer. Legal. Eu tenho uma pergunta básica. Eu estudo física quântica, estudo computação quântica já tem um tempo, né? Leio sobre esse assunto, mas nunca tive a oportunidade de participar de um projeto, não tem muitas vagas, né? E também não tem muito onde possa, sei lá, ter um contato menos teórico, né? Porque também não dá para ter um computador quântico em casa, né? Então a minha pergunta, você viu o tamanho isso, ali, né? Não dá, é impossível, mesmo porque se houvesse condições de ter um computador quântico em casa, ele vai custar milhões, né? Então, milhões a gente não tem à disposição. A pergunta há pouco tempo, eu comecei a estudar onde no Brasil
Onde no Brasil eu posso estudar isso? Onde eu tenho um curso que me... Não é por ter um curso, um papel dizendo que eu sou formado, mas onde eu posso... E até esse é o intuito da pergunta, me aconselhe um local onde eu possa estudar isso, obter uma formação, para ter uma prática, né? Porque, assim, eu vi, por exemplo, que a Universidade de Toronto, ela tem um curso específico para física quântica, para computação quântica. Cara, na situação atual, não há como ir para Toronto, né? E largar tudo aqui e vou estudar lá. Eu não tenho como, né? E aí a pergunta, para finalizar tudo que eu falei, onde você estudou, né? E o que você aconselha aqui no Brasil, em meio ao nosso ensino que talvez não seja tão focado nisso, onde você aconselha a gente buscar informação, estudar, formar para ter uma experiência para que depois, num futuro em breve, porque isso vai ter um boom, né? A gente sabe, no futuro em breve a gente poder atuar, né? Eu estou com 36 anos, eu espero poder trabalhar com isso ainda para frente. Com certeza, eu também. Eu esqueci de ligar a câmera, poxa, mas enfim. Segue a pergunta aí para você. Como é seu nome mesmo? Desculpa. Eu sou o Luiz Honorato. Luiz, legal, Luiz. O meu doutorado eu fiz na Unicamp, né, no Instituto de Física, né, o Gleb Vatag, e assim, o meu ponto de referência no Brasil, né, na parte prática mesmo, na parte experimental, seria a Unicamp. A Unicamp, até a época que eu estudei, né, que eu fiz meu doutoramento lá, ela possuía um laboratório que, inclusive, tinha financiamento, né, a nível de empresas privadas, né, não era um financiamento estatal, como na maioria das vezes das pesquisas do Brasil, que ela possui um departamento de eletrônica quântica. Então, lá é onde, assim, no Brasil, tudo que existir prático, né, dentro da computação quântica, sai de lá praticamente. O pessoal de Pernambuco também é muito bom, mas na parte teórica mesmo. Né? Inclusive, na Unicamp tem um mini CERN, né, se eu não me engano, né, um CERN sim. a um nível bem menor do que o lá de Genebra, né, de 100 km² lá. Tem um bem menorzinho aqui que serve para alguma coisa, eu acho, né? Sim. A Unicamp tem o primeiro síncrotron, né? A qualidade dele, ele é um acelerador de partículas, só que a nível de baixas energias, né? Que já serve para a gente estudar bastante cadeias, né, de moléculas, né, orgânicas, moléculas inorgânicas, que também, né, são candidatas como você viu, né? Porque não é só, né, as junções de Josephson supercondutoras, né, que é o tipo que a Google tá estudando, que são candidatos, né, como a gente citou ali. Então, tem desde moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas, a luz, né, que são candidatos aí a ser o processador quântico. Ali dentro da Unicamp, uma referência, né, de um pesquisador que ele sempre fica em primeiro lugar, né, na pesquisa no Brasil e no mundo, né? Inclusive, o orientador dele de doutorado foi um ganhador de um prêmio Nobel. Eu só não me lembro o nome, porque eu sou muito ruim de nome, mas o nome desse professor é Amir Caldeira. Ele sempre chefiou os principais projetos, né, de computação quântica no Brasil. Eu tive o prazer de ter aula com ele, né? Então é uma referência assim que eu considero muito importante, que você pode entrar até em contato, né? Que eu tenho quase certeza que ele sempre é muito disposto a dividir conhecimento, tá? E na Universidade de Toronto, eu não sei se esse professor está por lá ainda, né? Faz muito tempo que eu tive contato com ele no congresso. O professor Jorge Lepage, né? Ele era um professor da época em que eu estava fazendo o doutorado, que estava lá na Universidade de Toronto e foi, inclusive, um dos que participou da minha banca de defesa de tese, né, de doutoramento. E também é uma referência. Muito legal. Depois, se você quiser, você pode pegar o contato meu aí com as meninas, né, e eu posso passar para você, né, as referências, né, de pessoas que são sérias e pesquisam, né, a fundo isso.
Uma outra coisa, né, que você ressaltou bem aí é que o nosso país, né, eu não sou, eu sou apolítico, tá, pessoal? Eu não tenho partido, eu só quero que alguém, né, cuide bem do nosso país, né? Ele tá desde a época que eu praticamente, eu costumo dizer que eu fiz o meu colégio, né, que foi um colégio público, né, mas que na época o ensino era muito bom. É, tá cada vez mais sucateando e deixando de lado, então, o ensino, né? Eu creio que para a gente conseguir profissionais, né, principalmente dentro da área de tecnologia, né, que tenham aí excelência, né, a gente também tem que se preocupar com o ensino. Eu digo que hoje, ainda bem que, né, pelo menos a gente tem, não tendo, né, do lado público o incentivo ao estudo, pelo menos a gente tem a iniciativa privada, né, dos cursos online, né, que eu vejo que isso foi algo muito bom, né, dentro do nosso país, né, que foi desenvolvido, não só no nosso país, mas no mundo todo, né, e iniciativas de quem gosta de estudar, eu creio que sempre vão contribuir muito, principalmente a gente fala, né, a gente faz a universidade, depois a gente sai para o trabalho, prático, né, nas empresas, e a gente vê um gap muito grande, né, do profissional, né, para colocar aquilo que ele viu na universidade em prática dentro dos problemas, das dores que a gente tem dentro das empresas, né? Mas hoje a gente vê uma preocupação muito grande em tornar isso prático, né? Eu, durante a minha carreira de docente, eu procurei tentar sempre levar para o aluno que eu tinha na época algo que eu não tive. Por exemplo, a gente começou o curso de física, por exemplo, em 40 pessoas. A gente terminou em 2 pessoas apenas o curso. Então, Eu é seria uma uma preocupação. dessas duas, com certeza. Com certeza. Porque assim, ó, Sim, falar para você, ó, hoje eu trabalho com banco de dados e com Java, né? As minhas legal, piores ótimo. notas na faculdade, eu peguei a minha primeira DP, porque eu nunca peguei DP na escola. A minha primeira DP, sabe o que que foi? Foi banco de Ah, dados. Eu peguei DP pois em é. banco de dados. A segunda Olha DP aí. que eu peguei na faculdade foi de Java. Hoje, Meu essas são as Deus. ferramentas que eu uso como arroz e feijão que a gente come todo dia, entendeu? Pois é. Que legal, aí, ó. Depois pode pegar o contato com as meninas e a gente com certeza vai ter muito ainda a conversar. Estou sempre aberto aí a conquistar, né, e mais amizades aí. Legal, muito Beleza? obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Bacana. Mas alguém tem alguma dúvida, quer aproveitar o momento para fazer alguma pergunta para o Marcelo? Ou quer complementar, fazer uma colocação? A Thaís está com a mãozinha levantada ali. Vamos lá, Eu tá? quero, Marcelo. Na verdade, é uma curiosidade e também uma pergunta. São um pouquinho diferentes. A minha curiosidade é que, logo que saiu o tema de computação quântica, eu comecei a procurar um pouquinho, né, para entender um pouco mais. Eu tenho um nível bem leigo, né, então foi mais o que tem na internet, o que está bem acessível. E eu vi que tem muitos estudos e muita frente de computadores quânticos que ajudam naqueles experimentos de aquela molécula da viagem do tempo. Sim, Então, sim. eu queria entender o quanto você acredita que isso é real mesmo, né? Que isso possa É muito existir, né? legal. E quando, né, já que você falou que você acredita, assim, você tem uma ideia de, daqui 4, 5 gerações, não sei, porque a viagem no tempo é algo que realmente fascina o ser humano há muito tempo, né? Sim, Então, sim, com até tem certeza. uma série bem recente, acho que todo mundo conhece Dark, aquilo mistura a nossa cabeça de um jeito, fala de gerações de um jeito, e aí é um pouquinho dessa questão também, o quanto está à frente o ponto da viagem no tempo e o quanto a gente tem de estudos para entender, né? Se for para o passado, a gente consegue mudar alguma coisa, se for para o futuro, porque essa é a ideia, né? Tentar corrigir os Sim, erros. Ou sim, com não, se certeza. realmente não, o que você fez vai acontecer de qualquer jeito, né? E a outra pergunta é assim, quais países que estão mais à frente, né? Que têm estudos mais avançados? Eu sei que os Estados Unidos deve ser um deles, a Alemanha Uhum. talvez, mas tem, sei lá, uma Rússia, algo que surpreenda a gente também nessa frente? Sim, sim, legal. A primeira coisa que todo mundo acha de um físico, né, é que ele é louco,
né? Principalmente quando ele fala sobre viagem no tempo, teletransporte, essas coisas, né, pessoal? É... Bem, tocando direto no assunto, teletransporte, muito possível. Conheci ele, é um pesquisador brasileiro que participou de um experimento real, né, na França, onde eles conseguiram teletransportar, né, uma partícula, eu não lembro o nome do elemento, né, de uma cidade para outra. Aí todo mundo pergunta, mas como vocês sabem que é a mesma partícula? Bom, todo elemento, né, que existe, toda matéria que existe no nosso universo, ele tem como se fosse um DNA próprio, né? Então, medindo essas propriedades dessa partícula, né, que foi teletransportada, a gente sabe que é a mesma partícula, né? Segundo ponto, isso aí você acha que consegue chegar logo ao nosso cotidiano? A gente está barrado simplesmente, né, em manipulação de dados, né? Teoricamente possível, experimentalmente possível, né? E a única coisa que barra ainda chegar naquilo que a gente vê no Star Trek, né, do Dr. Spock, né, é realmente a manipulação de dados, né? A gente ainda não consegue manipular a quantidade de dados, né, e descontinuar ele em uma região do espaço e depois continuar ele em outra região do espaço com os processadores que a gente tem hoje, né? Eu creio que com o advento, né, aí do processador quântico, isso aí vai dar um boom bem maior, né? Eu tenho praticamente certeza que a gente conseguindo aumentar, né, o processamento de informação, a gente vai ter aí resultados que chegam mais próximos do que a gente vê, né, na ficção, assim, entre aspas, né? Eu digo hoje que a ficção já não é tão ficção mais, né? E os países que estão realmente, né, na frente, né, de pesquisas desse tipo, né, o pesquisador brasileiro se chama Luiz Davidovich, tá? Ele é um pesquisador da CBPF, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisas Físicas e Científicas do Rio de Janeiro. Ele participou desse experimento na França. A França é um dos países que estão aí na vanguarda, né, do teletransporte. Estados Unidos também, com certeza, porque eles, né, não deixam, desde o projeto Manhattan até hoje, cair a bola, né? A única coisa que é uma crítica, né, digamos assim, é que dentro dos Estados Unidos a ciência avançou muito mais em relação à construção de armas, né? Os Estados Unidos hoje é um dos maiores fornecedores de armas do mundo, então, e eles a primeira linha de pesquisa deles seria bélico e depois sim para fins, né? Isso mudou um pouco, mas ainda grande parte é relacionada a fins bélicos, né, por parte dos Estados Unidos. A Rússia é um enigma, né, porque apesar de ter caído a cortina de ferro, a gente parece que aqui do nosso lado não vê tanta informação, né, vinda de lá, mas com certeza, né, eu tive vários professores russos, né, inclusive um que o orientador dele também de doutorado, né, participou da construção da bomba atômica russa, e Andrei Bitsenko, e ele, eu tenho certeza que a Rússia também está aí na vanguarda, né, de pesquisas desse tipo. A Rússia sempre foi muito exótica, né? Teve época em que eles pesquisavam coisas sobre paranormalidade, né? Coisas desse tipo. Então, mesmo assim, né, a Rússia, devido a essa barreira que eles colocaram com o Ocidente, né, a gente sabe pouca informação, mas Rússia, Alemanha, né, com certeza, a Alemanha aí é um ícone, né, em pesquisa, né, a gente tem uma produção muito grande, né, de tecnologia vinda de lá. Só para completar, né, eu gosto muito, além do Richard Feynman ter contribuído, né, muito para o meu trabalho, né, eu me baseei em artigos
ideias dele para o meu trabalho de doutorado, ele também ajudou o Brasil e muito, né? Porque ele esteve no Brasil, ele foi pesquisador aqui no Brasil durante um pouco antes dele, né, do final da Guerra Fria, né, que ele teve que fugir dos Estados Unidos porque ele sempre foi muito, digamos assim, extrovertido, né, e isso incomodou, né, na época os governantes dos Estados Unidos e acusaram ele de vender informações para a União Soviética. Na época ele veio para o Brasil e ajudou, inclusive, a consolidar a CBPF, né, aqui, né, no Brasil. Ele deu aula na USP, deu aula na UFRJ, né, então ele teve um carinho muito grande pelo nosso país e é um dos motivos que eu gosto muito dele. Além de ser um gênio, né, foi um gênio. Ele já faleceu, né, até o Einstein elogiou ele em uma das palestras, né, o Einstein ergueu a mão e pediu para ele ir um pouquinho mais devagar, que ele não estava conseguindo acompanhar o raciocínio do Feynman. Então, imaginem, o Einstein não acompanhar o raciocínio de uma pessoa, né, como seria essa pessoa, né? Não sei se eu respondi, né, direito a sua pergunta, mas se não, a gente fala mais um pouquinho. Legal, Marcelo. Mas alguém quer fazer uma colocação nesse momento? Queria tirar uma dúvida. Pensando numa estrutura de programação, ela tem uma lógica binária, né? Sim. Então, com essa mudança, saindo dessa lógica binária, a linguagem de programação, ela vai mudar muito? Ou não? Eu posso continuar programando, por exemplo, em Python, a diferença é que eu vou poder agregar muito mais variáveis dentro da minha função que eu quero chegar, e a velocidade de processamento vai ser muito mais rápida, ou não? A maneira de escrever vai mudar completamente? Não, diretamente ao que né, você falou, né? Desde que, por exemplo, né, como a gente citou, dentro da ciência a gente procura ir por aquilo que a gente já conhece melhor, né? Então, o que a gente conhece de melhor? Linguagem em C, né, linguagem em Python, né, as bibliotecas, né, dentro do Python. No início, algumas foram também construídas lá dentro em C. Então, eu creio que a gente sempre vai puxar para aquilo que a gente tem mais consolidado, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai construir algumas aproximações, né, e continuar programando com a mesma lógica. É lógico que vão surgir aplicações, né, com o advento, a gente tendo mais poderio de processamento, a gente vai ter mais liberdade, né, mais graus de liberdade, né, para poder desenvolver os nossos algoritmos. Mas eu penso, né, a lógica de programação continuaria sendo parecida com o que a gente tem hoje. Não vai mudar muito, não. Você não vai ter que, por exemplo, estudar lá mecânica quântica, né? Pegar um livro e desenvolver ali a equação de Schrödinger, né? Ou, né, calcular integrais, derivadas, né, para poder, né, programar dentro da linguagem de programação, né, para o computador quântico, né? Não sei se eu respondi. Pela carinha Marcelo, Oi? oi, vocês me ouvem? Sim. Ouvimos. Marcela, aqui quem fala é a Rúbia. Na verdade, é mais uma curiosidade, tá? Dando um pouquinho aí de continuidade ao questionamento da Thaís. Anos atrás, na verdade, há muitos anos atrás, tá? Eu ouvi, tá? Não consegui puxar mais informações sobre isso, mas ali na região de Campinas tem o laboratório de luz síncroton. Sim, estive nele. E teve um estudo que foi feito na época deixa eu ver como que eu vou conseguir te falar. Mas seria assim, aumento da velocidade dos movimentos dos átomos para que eles atravessassem, vamos dizer assim, uma parede. Um exemplo, vou falar bem vulgarmente, né? Isso realmente aconteceu? A aceleração de átomos consegue fazer essa transferência de um ponto A para o ponto B? Sim, na verdade, né, o que você tem num experimento desse tipo
é algo ligado bem à ressonância, né? A gente mesmo, se a gente tiver, né, a probabilidade é real, existe. A gente mesmo, se a gente conseguir o controle dos nossos átomos, né, do nosso corpo, a gente realmente consegue coisas que, né, no mundo normal nosso seria loucura, por exemplo, atravessar uma parede. Porque basta a gente encontrar o padrão de frequência que os átomos daquela parede, né, estão oscilando, né, e tentar entrar em ressonância com isso que a gente consegue realmente isso. Então, oi? Marcelo, só complementar aí, eu falei daquela série Fringe. Num dos Uhum. episódios da série Fringe é um assalto a banco. É um banco com um cofre super poderoso, com uma parede, sei lá, de 20 metros que você não consegue Uhum. explodir. Aí eles usam um equipamento, aponta para a parede como se fosse um laser, aponta o equipamento, esse equipamento ele move as moléculas da parede, ele move, Sim, aí a pessoa simplesmente entra, Sim. rouba o dinheiro e sai, né? Eu achei e não interessante acontece nada. porque e não acontece nada. Só que aí esse equipamento ele funciona por, sei lá, 20 segundos, 1 minuto, Sim. né? Então aí Uhum. o último cara que ia sair, ele não conseguiu sair antes desse 1 minuto. O que aconteceu? Ele ficou preso, Ele né? fica Meio preso na parede, né? é, Uhum. É só um exemplo aí. Sim, sim, pode. Assim, é algo, né, que é possível, né? Por exemplo, algo que a gente não costuma ver no cotidiano. Existe o fenômeno da superfluidez, né? Você pegar um certo material, que normalmente é o hélio. Ah, por quê? O hélio, qual o hélio? O gás hélio, aquele que a gente aspira e fica falando fininho, né? É aquele gás mesmo. Conforme a gente manipula o hélio, isso é muito feito dentro de experimentos de criogenia, né? Criogenia, pessoal, é quando a gente abaixa as temperaturas abaixo, né, do 180 graus abaixo de zero, né? Para isso a gente gasta muita energia. Mas quando a gente chega nessa temperatura, o hélio, por exemplo, se torna líquido. E aí ele não é um líquido normal, ele é o que a gente chama de superfluido. Se a gente pegar, por exemplo, o hélio líquido, né, e é lógico que a gente vai ter que ter uma estrutura, né, isolada, porque ele vai estar a menos 180 abaixo de zero, então a gente não pode manipular com as nossas mãos. Né? Em laboratórios de criogenia tem todas as câmaras, né, preparadas para se manipular, né, o hélio nessa temperatura e no estado líquido. E você derramar ele, por exemplo, no fundo de um copo, né, a hora que ele chegar no fundo do copo, ele vai começar a subir as paredes do copo. Ou seja, o líquido vai ir contra a ação gravitacional, né, e vai subir as paredes desse copo, becker, sei lá, o recipiente que você está utilizando. Né? E aí vem de encontro também a computação quântica, o hélio líquido, né, é utilizado para resfriar, né, principalmente aí os componentes, né, desse computador, né, principalmente esse que eu coloquei como exemplo aí da Google. Né? Por quê? Que quando os materiais são mergulhados no hélio líquido, é quando esses materiais se tornam supercondutores. Né? Então, é necessária a produção de hélio, né, líquido, no estado líquido, para que a gente tenha materiais supercondutores. Porque em condições normais, né, que a gente tem, né, a famosa CNTP, né, a gente não possui, né, materiais supercondutores. A gente precisa, né, resfriar a temperaturas abaixo aí, né, dos 100, 180 graus Celsius. Né? É uma das curiosidades. Então, a matéria, né, conforme a gente tem condições, né, pré-estabelecidas para a manipulação da matéria, ela se comporta totalmente diferente, né? Existe quem gosta de filme, né, tem um filme bem bacana que a gente pode pensar que é algo possível no futuro, que chama Spectral, desculpa. Ele é um filme, eu acho que foi feito né, e financiado pela Netflix, onde lá eles utilizam o quinto estado da matéria, que é o concentrado de Bose-Einstein, né, para construir armas, né, novamente aí armas, né, que é um estado da matéria que a gente obtém quando a gente chega no zero absoluto.
né? O zero absoluto é quando a gente resfria, né, um material a menos 273,15, né, abaixo de zero. Então, é um outro limite e uma outra forma com que a matéria tem um comportamento totalmente diferente do cotidiano. Tá? Então, a gente não é louco. Conforme a gente lida com tamanho, com as velocidades, né, e com as temperaturas, a gente tem estados diferentes aí de comportamento mesmo físico da matéria que a gente conhece. Hoje, então, para você, você diria que a maior dificuldade entre essa movimentação dos átomos, por isso da necessidade desses computadores mais avançados, seria exatamente pelo fato do cálculo da movimentação da matéria, né? Exatamente, exatamente. Uhum. É que ficou bem claro agora, por isso que eu fiz só a pergunta para ter certeza. Que Que é uma legal. coisa que eu já tinha visto há muito tempo, na época até morava em Campinas, e eu estava ali na PUC e ia nas aulas de cálculo da Unicamp. Sim. Imagina, era coisa de louco, né? É uma delícia. Legal, legal. Que Comecei bom. a ir atrás e soube desses testes que haviam sido feitos na época. Meu, isso era em meados de 2001, 2002. Então, imagina, para quem gosta, naquela época você ouvir uma coisa dessas era irreal. Sim, Assim, muito. e aí você falar nisso e comentar, eu falei, caramba, tem tudo a ver. Deixa eu perguntar se é verdade mesmo. Pois é. Eu digo bem, comparo bem, assim, vamos pegar, por exemplo, quando lançou o primeiro celular, lembra o tamanho do tijolo que a gente, né, que o pessoal carregava, e pega hoje, né, o celular já não é mais só o celular, ele é praticamente o nosso, ele pode ser o nosso computador, né? Se eu acoplar monitor, né, coisas do tipo, né, a gente consegue trabalhar até mesmo, né, eu preciso de uma tela um pouco maior, mas quem consegue trabalhar ali na telinha, né, consigo programar, por exemplo, baixar ali um PyCharm, né, pro Android e trabalhar ali, programar dentro, né, do celular da gente. Então, veja, né, lá da década de 90 até o que a gente tem hoje. Isso aí não tivemos aí 20, né, 30 anos aí em que coisas que a gente via só em filme hoje são possíveis, né? Imaginem assim, surgindo, né, um processador desse tipo, né, que de fato a gente está vendo aí em vias de que em pouco tempo, né, vai se tornar comercialmente viável, né? Imaginem o que vai surgir daqui mais 30 anos se a gente tiver um poderio de processamento desse tipo. Imagine os algoritmos, né, as análises, né, que a gente vai poder fazer dentro das empresas, principalmente, tendo um poderio computacional desse tipo. Né? Para quem gosta de filme também, é um outro filme que eu gostei muito e que eu acho que é algo que é o Transcendental, né, com o Johnny Depp. Eu acho que é um filme aí que reflete um pouco do que pode vir, né, a ser aí com o advento, né, de um processador desse tipo. E que a gente tem que tomar cuidado, como foi dito, né, pelo nosso companheiro Andrei, né, criando os protocolos aí, né, principalmente na robótica, principalmente, né, com a lei de proteção de dados. Muita Bacana, coisa ainda. obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Gente, estamos caminhando para o finalzinho. Só que eu não vou deixar o Rodolfo, ele tá ali há horas com a mãozinha levantada. Eu vou só deixar o Rodolfo fazer a pergunta dele, senão ele não vai dormir hoje. Tá horas Que isso, gente. Brincadeira, Que Rodolfo. isso. Então vamos lá Não, tudo bem. para a última pergunta. Então vamos lá, Rodolfo, e depois o Marcelo vai falar um pouquinho com a gente, vai dar um parecer final. É rapidinho, é pai bola. A gente sabe que a ficção adora sonhar com as coisas, né? O próprio Stan Lee já dizia que
a ciência é uma maravilha quando você não conhece nada dela, porque você pode inventar muita coisa. Inclusive o Hooke foi criado por causa disso, porque Sim, ninguém sabia sobre raios gama e ele inventou um negócio e exatamente. criou o Hooke, né? Aham. E aí a gente vê no último filme da Marvel também sobre viagem no tempo, usando computação quântica e tal. A minha pergunta é mais voltada para o nosso dia a dia, para o nosso, para o que a gente costuma utilizar. Quanto tempo Uhum. você acha que a tecnologia quântica, a computação quântica vai estar presente no nosso dia a dia, por exemplo, num celular ou num computador, um laptop, ajudando a gente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou mesmo na nossa diversão com o celular, enfim. Legal, Rodolfo. Acho que vem de encontro, né, a tudo que a gente tem falado. Olha, eu terminei o meu doutoramento em 2007. Comecei em 2002, terminei em 2007. Nessa época falava-se apenas em teoria, experimentos que vinham comprovando, 2007. Até 2017, 10 anos. Né? Na época já existia essa The Wave que eu né, citei aí né, para vocês na palestra. Então eu vejo assim, a The Wave, pelo que a gente percebeu, já está com algo em menor escala, algo que a gente já pode começar a pensar em cunho comercial. Isso aí, vamos dizer, em 10, 15 anos. Né? Até então, nessa época, a Google ainda estava engatinhando. Né? A gente, né, em 2007, ainda lidava aí com o Netscape, com a estação Sun, né, usando Solaris e tal. E veja, aí O menos, Steve Jobs vamos dizer, ainda não tinha nem pensado em criar o iPhone ainda era um pois protótipo na é, então. cabeça dele, talvez. Então, veja, e hoje, com o advento aí desses grandes players, né, pesquisando para trazer coisas mais próximas, né, para a gente na palestra, vi que a Microsoft já tem aí até alguma coisa já que dá para a gente utilizar. Né? Então, eu creio que, assim, tá todo mundo correndo atrás para ser o primeiro a lançar algo comercial. Google, né, Microsoft e AWS e outras empresas aí, eu espero que antes da gente finalizar essa década nossa aqui, né, que a gente está entrando, né, eu creio que a gente já vai ter algo mais comercialmente viável e a gente pode ser que já esteja. Na verdade, eu acho que né, em muito pouco tempo a gente já vai estar usando o processamento em cloud por esse computador, né, por esse processador. Se já não está, né? vamos dizer assim. Então, eu creio que muito rápido, Rodolfo. Eu posso estimar, a gente em 2007 estimava realmente, eu fico até feliz, que em 2020 a gente já teria né, um computador, um processador quântico. E então eu creio que, eu acho que aí nos próximos 5 anos isso aí a gente já vai estar né, com a mão na massa, né, digamos Show. assim. Resta saber quanto isso vai custar pra gente, né? Exatamente, né? Exatamente. Todo mundo, né, quando quer tornar algo comercial, pensa em ganhar dinheiro, né? Não tem Sim, com como. certeza. A gente, né, se aperfeiçoando aí no trabalho que a gente faz, a gente também quer ganhar mais. Então, eu creio que assim a corrida, né, por quem dominar essa tecnologia o mais rápido possível, vai estar grande, né? A gente está vendo aí né, a Google com 76 né, pesquisadores aí lá na sua sede, né? Inclusive esse brasileiro. Tem o nome dele lá, tá, gente? Desculpa, eu não citei ele, né, de BH. Eu creio que eles estão né, pegando pesado para lançar isso e colocar em, vamos dizer, da forma que a gente conhece, colocar em produção, né? para todo mundo utilizar aí né, rapidamente. Acho que a gente vai ver, a gente vai trabalhar. Perfeito. Valeu, obrigado, hein? Eu que te agradeço. Respondido. Agora, eu ia chamar já o Marcelo Viana, que é o seu xará, tá, Marcelo? Nosso diretor de RH.
Mas antes, Marcelo, não briga comigo. É que o Andrei tá com a Tranquilo. gente. O Andrei que esteve na semana passada Aham. não, no Innovation Lab passado, eu queria só saber se ele não quer complementar, falar alguma coisinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Oi, boa Marcelo. noite, Andrei. Tudo bem? Tudo bem? Marcelo, parabéns pela apresentação aí. Eu estava acompanhando aqui. Obrigado. Gostei bastante, viu? Achei muito interessante essa evolução que você trouxe para a gente aí. Falou da questão dos bits, da computação quântica. Foi muito bacana, né? É um assunto que eu não tenho muito conhecimento, né? Hoje você me trouxe uma luz aqui, principalmente na parte sobre o que estudar, como seguir aí, entender como que funciona, né, a computação quântica, né? Você falou lá do espectro, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui, né, que eu fiquei pensando quando você falou. É, como que, como que você acha que surgiu essa questão do espectro, sabe, para dar luz à computação quântica? Porque eu acho que isso foi genial, né, nesse Sim, contexto. sim, sim. Legal. É, boa pergunta, né? Amei sua palestra também. Quando me convidaram, né, eu falei, vou tentar falar alguma coisa que o Andrei deixou aí, né, o link, deixou, né, a ideia, né, voando, vou pegar ela e vou tentar seguir um pouquinho mais. A ideia do o espectro eletromagnético, assim, ele vem direto, porque direto à manipulação de dados, né, e processamento. Por quê? Primeiro, ele foi a primeira grande união de teorias dentro da física, né? Maxwell, né, que veio, até a gente tem uma camiseta famosa no curso, né, que Maxwell postulou as 4 equações que unem a teoria elétrica e a teoria magnética, né? A gente coloca as 4 equações e fala, né? Deus disse as 4 equações de Maxwell e embaixo e fez-se a luz, né? E a luz foi que despertou, né, em que a matéria tinha comportamento diferente conforme as necessidades. Aquele experimento que eu coloquei lá, que tem a dupla fenda, né? Primeiro, na verdade, antes desse experimento veio Einstein, que ele ganhou, né, o prêmio Nobel, né, exatamente com uma teoria que fala sobre a forma com que a luz se propaga, né, que foi o efeito fotoelétrico, que hoje, né, a gente vê aí sendo utilizado principalmente quando você entra num shopping que a porta abre lá automaticamente, ali tem uma aplicação, né, de que o Einstein fez teoricamente, né, e foi por isso até que ele ganhou o prêmio Nobel. Todo mundo pensa que foi pela teoria da relatividade, né, mas não foi pelo efeito fotoelétrico, né? E nessa época eles perceberam que conforme os experimentos, a luz se comportava de formas diferentes, né? Conforme o experimento, a luz se comporta como onda, como uma onda realmente, uma onda não mecânica que não precisa de meio para se propagar, ou como uma partícula, né? Uma partícula, uma bolinha mesmo, né? E descoberto isso foi que eles perceberam que a matéria, quanto mais a gente se aprofundasse a nível atômico dentro da matéria, o comportamento era realmente totalmente diferente do que a gente tem no tradicional, no comportamento, né, dos corpos grandes, né? E foi aí então que percebeu-se que a matéria, a luz, né, ela se propagava em forma de partículas, né, de bolinhas, né, de quantum, né, que aí vem a palavra quântica, né, ou mecânica quântica, né, quântums de energia, né, e bem definidos. Cada pacotinho de energia de luz, né, ele tem uma quantidade específica, né, que ele tem. É como se fosse uma unidade de medida, né, dentro da luz, um corpúsculo de luz, né? E foi daí então que surgiu toda essa revolução, né, do mundo e da teoria, principalmente, né, quântica, né? Foi onde que surgiu as ideias da teoria quântica, né? E aí então a gente conseguiu visualizar comportamentos totalmente diferentes, né, dos níveis, né,
do mundo das coisas grandes, né? Foi exatamente daí, porque, né, a luz, né, faz parte aí do espectro eletromagnético. E o visível, não sei se vocês prestaram atenção, né? Depois vocês podem olhar com mais calma, a região com que nós, seres humanos, enxergamos, vocês podem ver lá depois no espectro, é uma região muito pequenininha, né? O restante, a região do visível, que tem lá as cores, principalmente as cores que a gente enxerga e que compõem o nosso mundo, é algo, uma região muito pequenininha. O restante a gente precisa ou de aceleradores de partículas para enxergar, né, que seriam os nossos óculos que enxergam a nível subatômico, ou, né, de telescópios, né, radiofrequência para enxergar o mundo, né, dos planetas, né, e estrelas por aí afora. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, genial. Muito obrigado, viu? Olha, parabéns novamente pela apresentação, viu, Marcelo? Muito bom, adorei. Eu que agradeço. Ele sempre responde tudo e mais um pouco, e ele pergunta se respondeu. Agora sim a palavra com o Marcelo Viana. Vai dar uma da graça para a gente. Imagina. O Marcelo, xará aí. Primeiramente, antes de mais nada, agradecer demais aí o seu tempo e essa brilhante palestra aí que você fez para a gente, falando de um tema assim que exige muito estudo, e a gente vê assim o quanto você tem de conhecimento e apresentando de uma forma assim simples, fácil de entender e com muita humildade, Marcelo. Parabéns por isso, viu? Isso no nosso mundo de TI às vezes não é tão fácil. Não, é verdade, porque em TI às vezes a gente sai um pouquinho desse, né, com tanto conhecimento, às vezes a gente sai um pouquinho dessa questão da humildade e tudo. Então, você é incrível, cara. Parabéns, viu? E eu procurei ficar o mais focado possível aqui ouvindo, tentando aprender um pouquinho mesmo, né? Acho que você conseguiu tirar a gente um pouco dessa coisa da ficção, essa coisa da computação quântica, ela é meio ficção, né? E você conseguiu trazer realidade, algo mais palpável, né? Bem legal mesmo. Você colocou o exemplo até do Python aí, que eu não fazia ideia, né? Então, e a gente tem, enfim, contratado aí bastante gente em Python, enfim, então, bem legal de saber. A coisa está começando, a Microsoft trabalhando com isso, o Google, né? Enfim. Legal, né? Eu tinha reservado uma pergunta para o final, mas aí o Rodolfo quebrou minhas pernas. Desculpa aí, Marcelo. Não, que isso. A pergunta eu acho que é super pertinente, porque a gente fica pensando mesmo quando que isso entra no nosso mundo aqui mesmo, né? Das empresas e tal. Verdade. E eu concordo com você. Eu acho que essa década aqui, os próximos 10 anos, a gente vai estar vendo já, né? Uma vez que... E eu acho que essa coisa da cloud ajuda muito, né? Porque torna mais escalável, torna mais acessível, né? E aí, de fato, eu acho que mais cedo, talvez, do que a gente espera, a gente vai conseguir usar já no Azure, por exemplo, né? Sim, eu tenho convicção disso, Marcelo. Legal. Acho que é isso, gente. E agradecer também a participação de todos aí, enfim, muito legal, o pessoal perguntando. Só para pegar um gancho no que você falou, com sua licença, eu venho de uma época em que cluster, para mim, além de ser um algoritmo, né, que a gente usa para modelagem, né, era pegar um monte de desktops, né, e colocar rodando em processamento em paralelo para poder ter mais poderio de processamento, né? Como você citou aí da escalabilidade. Somos da mesma época. Se você quisesse mais, né, cores ali calculando e processando, para você tinha que lançar a mão de um outro, né, uma outra estação junto ali, né? Não, quando você estava falando ali em K, você estava falando em kbytes, né? Eu lembrei o meu começo também, enfim. Sim.
gente programava com 16K, né? Era um negócio Nossa, era difícil, né? inimaginável. Ó, só até para... Lembra desse aqui, ó? Sim, meu Deus. Isso aqui é velho, né? Que legal, olha só. Era difícil programar nesses negócios. Mas enfim. Isso aí devia estar no museu, Marcelo. Poxa. Pois Tá no meu museuzinho aqui. Depois que isso tudo passar, vocês vêm visitar aqui o nosso escritório, vocês vão ver o Museu do Marcelo ali. Que legal, que bacana. Tem nada. Tinha que ter mais. Né? Não guardei. Vai ter umas coisinhas legais, né, Marcelo? Eu gosto. Mas é isso, gente. E essa coisa do Zoom aqui aproxima mais, né, todo mundo. Você estava falando do Zoom, né, Marcelo? Mas, enfim, aqui ver um monte de rostinho aqui, pessoas que a gente às vezes tem dificuldade, conhece pelo nome, mas não consegue, de alguma maneira, ter um contato. Então, é bem legal esse momento nosso aqui. Bom, obrigado a todos aí. E, Marcelo, parabéns mais uma vez e muito obrigado. Obrigado.